Você vai ouvir falar muito desta nova lei. É a Lei 13.467. Não se confunda com o número. Essa é a Lei da Reforma Trabalhista. É a lei que tenta acabar com os direitos de quem trabalha e quebrar o seu sindicato. Mas isso quer dizer que agora as empresas, as escolas, podem fazer o que quiserem? Não. Esta é uma lei que não deve ser obedecida. Juízes e promotores do trabalho já mostraram que muito da lei da reforma é inconstitucional. Para os professores e auxiliares de administração escolar da rede privada de São Paulo, o que vale mesmo é o que está nos acordos coletivos, nas convenções coletivas de trabalho. Foi negociado, tem força de lei e resistir é o seu direito. Neste programa, Celso Napolitano traz o advogado trabalhista Ricardo Gebrim para falar sobre os limites da nova lei e como você pode resistir a ela. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Como sempre, agradecemos a sua atenção, a sua participação e as suas críticas e sugestões no fepesp.org.br. Fique à vontade, fale com a gente. Hoje esse programa é muito especial. É especial porque é o programa que trata da implementação da nova lei trabalhista, o que foi chamado de reforma trabalhista, mas o que nós estamos chamando de deforma trabalhista, porque é uma lei que deforma todas as relações do trabalho que foram estabelecidas nesse país há muito tempo. Muita gente diz que a CLT é anacrônica, que a CLT é de 1943. Na verdade, a CLT é consolidação das leis do trabalho. Então, ela consolida toda a legislação que foi desenvolvida ao longo do tempo. Ela foi modificada durante esse tempo todo, não tem nada a ver com Carta de Lavoro, não tem nada a ver com o fascismo, porque, inclusive, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, a CLT, a regulamentação da CLT, posso dizer que era moderna, mas eu estou aqui usurpando a capacidade e o diploma do nosso entrevistado, do nosso companheiro de papo, que nós vamos bater um papo hoje aqui, eu sem a habilitação jurídica e o doutor Ricardo Gebrim com a habilitação jurídica. O Ricardo Gebrim, que nos dá muita honra de participar, é consultor jurídico da FEPESP, coordenador jurídico dos Sindicatos Professores de São Paulo e, lógico, advogado trabalhista, e durante 2 mandatos foi presidente do Sindicato dos Advogados aqui do Estado de São Paulo. Gebrim, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, eu fico muito contente de estar novamente aqui com essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, como eu disse, nós vamos conversar sobre a implementação da lei, ela já está em vigor. E aí fala-se muito sobre essa lei, em termos de modernização das relações do trabalho. Bom, o que eu estava dizendo aqui, sem habilitação jurídica, é que a lei não era anacrônica. Eu queria um comentário seu a esse respeito. Olha, a lei, na verdade, essa nova lei, ela tenta desmontar conquistas históricas dos trabalhadores. Eu acho que nós deveríamos até nesse momento atentar um pouco, porque ela transmite, e a propaganda que está em torno dela, transmite a ideia de que ela está revogando o conjunto dos direitos e que, consequentemente, agora teremos uma terra arrasada, ou seja, os patrões poderão fazer de tudo está liberado. Não é exatamente isso. Primeiro que esta lei, ela tem limites estabelecidos pela própria lei. A lei, ela age num conjunto de outras normas, especialmente a Constituição. A maioria dos juristas, os principais juristas desse país, os órgãos importantes, como os magistrados trabalhistas, na sua associação nacional, o Ministério Público do Trabalho, eles todos já apontaram que nós temos alguns aspectos da lei que são claramente inconstitucionais. Na verdade, nitidamente inconstitucionais são 14 itens e 14 modificações importantes da lei. Então isso já é um limitador. Há um outro limitador, que a lei está dentro de um sistema de outras leis com quem ela gera incompatibilidade. Isso vai ensejar uma interpretação. E esta interpretação
não está definida que será contrária ao trabalhador, como alguns legisladores que aprovaram gostariam. Né? Esse é um outro aspecto. E o terceiro aspecto é que nós temos normas internacionais também, convenções internacionais que têm força de lei, ao qual o Brasil está vinculado, e que também geram incompatibilidades. Então esse sistema como um todo vai limitar muito mais do que alguns setores estão entendendo, que destampou geral, que agora existe a plena liberdade do patrão explorar livremente sem nenhum compromisso legal com os trabalhadores. Então, algumas empresas que já estão insinuando e que já estão sinalizando de que a partir da implementação da lei, agora na vigência da lei, vão poder fazer isso, aquilo, aquele outro, essas empresas também têm que tomar muito cuidado na relação do trabalho, porque elas não têm uma segurança jurídica total sobre os atos que porventura façam contra o trabalhador, em termos de uma nova regulamentação de jornada ou de relação interna de trabalho, etc. É assim isso? Assim, por exemplo, o acesso à justiça. A Constituição garante o direito ao acesso à justiça. Uma lei ordinária, como é a CLT, ela não pode estabelecer um limite que a Constituição não estabelece. Então há um forte entendimento que obrigar o trabalhador a pagar honorários de sucumbência, ou seja, impedir o acesso dele à justiça gratuita, coisa que não existe em nenhum outro ramo do judiciário. Quer dizer, exatamente o judiciário trabalhista que defende o trabalhador que está numa situação diferenciada em relação ao empregador, portanto ele é o elo fraco dessa relação, exatamente aí uma natureza alimentícia, porque é uma verba de natureza alimentícia, né? Alimenta o trabalhador, ele não vai ter acesso à justiça, não vai ter acesso à justiça gratuita. É evidente que a tendência é a declaração de inconstitucionalidade desse item, mas esse é apenas um dos itens inconstitucionais, nós temos vários outros, né? Esse eu estou usando como exemplo. Sim, então o trabalhador também não pode imaginar que a partir de agora, da vigência da nova lei, ele está sujeito aos humores e desumores das empresas. Exatamente. Não, ele ainda tem sua defesa. E talvez, Celso, eu acho que esse é um perigo maior e isso o programa deve nos ajudar muito a divulgar. Eu acho que o que nós vamos enfrentar agora é uma certa ofensiva ideológica patronal, querendo prejudicar sobre vários aspectos, forçar negociações individuais, forçar acordos que serão ilegais, que vão jogar tudo isso para o judiciário. A tendência, inclusive, é um aumento no número de processos e não redução do número de processos como estão adiando. Sim, né? Claro. Mas essa situação, eu acho que é mais perigosa, né? Se nós pudermos alertar o trabalhador nesse momento a não ceder com facilidade, não achar que esse discurso que está sendo vendido, de que agora ele não tem mais nenhuma garantia, e ele assumir uma postura de resistência, ele estiver em contato com as suas organizações sindicais, ele participar desse processo de resistência, que a Justiça do Trabalho com certeza vai defender os elementos, os princípios do direito do trabalho, e eu acho que nós temos condições de evitar essa ofensiva maior que querem fazer nesse momento. Então, é isso exatamente que nós queremos passar com esse programa, porque a federação e os sindicatos integrantes estão divulgando a campanha da resistência. Desde o Congresso da Federação, nós estabelecemos aí o princípio da unidade e resistência. A unidade em torno do texto das convenções coletivas do Estado de São Paulo e resistência aos possíveis avanços dos empresários contra os trabalhadores. Então, puxando aqui a brasa para a nossa sardinha das escolas, eu acho que o primeiro elemento, baseado naquilo que você acabou de falar, é a ligação com os sindicatos. Então, os trabalhadores têm que estar ligados aos sindicatos e acreditar na posição dos sindicatos. Se recusar peremptoriamente a qualquer tipo de acordo individual que fira os seus direitos. Porque não é como a mídia diz, que agora as questões serão resolvidas internamente na empresa. Não é verdade. São poucos os itens que podem ser resolvidos dentro da empresa com o trabalhador. Dr. Gebrim, no caso dos professores, quase nenhuma relação de trabalho dentro da empresa pode ser resolvida diretamente com o trabalhador, não é verdade? Isso, eu só quero agregar dois outros elementos. Nós temos, como categoria dos professores, duas peculiaridades que são importantes e limitadoras desses
esses ataques aos nossos direitos. O primeiro é que nós somos uma categoria profissional diferenciada. Que isso significa que nós, independente do local em que estamos, atraímos para a nossa condição. Imagine, mesmo numa empresa terceirizada, nós atraímos, na condição de professores, os elementos caracterizadores daquela profissão. Isso é importante e tem consequências práticas. O outro aspecto importante é que nós somos uma profissão que tem uma regulamentação, porque ela está inserida no ensino oficial. No caso do ensino superior, nós somos regidos pela Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece um conjunto de regras e, consequentemente, há uma incompatibilidade entre a estrutura de ensino oficial e muitas modalidades de contrato. Se eu tenho um ensino oficial que tem uma estrutura curricular, que o Estado prevê, determina, quantidade de dias letivos, estrutura curricular, eu não posso estabelecer contratos de natureza intermitente, contratos parciais, autônomos, terceirizados, numa estrutura que pressupõe uma relação de contrato indeterminada, uma relação pessoal do professor. E que está sujeita a regulamentação de órgãos governamentais. Claro. Está sujeita, no caso da educação básica, ao Conselho Estadual da Educação, às delegacias de ensino, e no caso da educação superior, ao Conselho Nacional de Educação. Então, não é como você tirar da linha de produção um trabalhador qualquer e substituir por outro. Por exemplo, o que já chegou aos ouvidos dos sindicatos e tal, de algumas perguntas dos professores, com relação a cursos que possam ser colocados dentro das escolas. Eu explico. Por exemplo, agora, na minha empresa, como alguns professores têm dito, na minha escola, os professores de inglês serão demitidos e será contratado uma empresa terceirizada, uma empresa só de curso de inglês, não quero dizer o nome, mas todo mundo sabe quais são, e que vão então, que essa empresa vai fornecer os professores e eles vão lecionar o inglês para as turmas da escola. Nesse caso, a questão é que esses professores dessas escolas de inglês colocadas dentro da empresa, segundo o que você acabou de dizer, sofrem limitações, ok? Então, eu vou deixar esse gancho para o próximo bloco do nosso programa. O papo está interessante e esse assunto é realmente empolgante na medida em que a nossa relação de trabalho está sofrendo algumas modificações e a gente volta daqui a pouquinho. Você aguarda a gente aí, por favor. Obrigado. Pessoal, as leis do trabalho mudam no dia 11. É a reforma do golpe. É a reforma para tentar acabar com seus direitos e enfraquecer o sindicato. É uma lei que não deve ser cumprida. Conte com o sindicato para resistir ao abuso. O que vale é o nosso acordo e a nossa convenção coletiva. Está aqui. É o negociado e é o que vale. Não aceite acordo individual, olho vivo. Mesmo na hora da homologação, as escolas têm que cumprir. É o seu trabalho, sua família e o seu futuro que estão em jogo. Resistir é seu direito. Estamos de volta então ao Sala de Professores de hoje, que fala sobre a implementação da nova lei do trabalho 13.467, aprovada em julho e que entra em vigor agora no mês de novembro de 2017. Estava aqui comentando sobre a possibilidade de uma empresa terceirizada colocar os seus professores, por exemplo, para lecionar língua, para lecionar artes, para lecionar uma disciplina específica. Esses professores, Dr. Gebrim, que estarão lá dentro da escola, eles têm que obedecer às mesmas condições dos professores da escola ou eles são seres estranhos ao ambiente escolar em que os outros professores estão contratados? Bom, nós temos aí os dois aspectos que eu mencionei incidindo.
Por um lado, você tem uma estrutura de curso regular, você usou o exemplo do inglês, mas o inglês faz parte do currículo, Sim. faz parte do ensino, do pacote oferecido e de uma estrutura curricular previamente aprovada e definida pelo ensino oficial. Então, consequentemente, se isso está inserido, a pessoalidade do contrato, todas as normas que determinam essa continuidade curricular não podem ser alteradas. Imagine se eu compro um curso, cada dia um indivíduo que aparece, cada dia uma estrutura, cada dia uma forma que não tem coerência com o curso que está sendo oferecido e fiscalizado pelo Estado. Essa é uma questão. A segunda questão é que este professor, ainda que admitíssemos essa hipótese, vamos admitir como hipótese, né, de uma empresa terceirizada, nesse caso de inglês, ele é professor. E como professor... Ele é professor e tem que ter habilitação. Sim. Ele não é um técnico de ensino, um instrutor. Ele é professor e tem que ter licenciatura, assim como os outros professores da escola. Porque está sujeito à fiscalização da Delegacia de Ensino e do Conselho Estadual, Conselho Nacional. E como professor, ele é integrante da categoria profissional diferenciada dos professores. Portanto, a convenção coletiva dos professores aplica-se a esse professor. Nós estamos admitindo a possibilidade, apenas por hipótese, de que se contrate essa empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada está sujeita às normas da convenção coletiva. Se admitirmos que é possível, perante os órgãos da educação, aceitar essa situação para o ensino oficial. Ele está submetido às regras da convenção coletiva. Ele não está excluído da convenção coletiva. Ele não deixa de ser professor. E ele não pode ministrar conhecimentos, que é a tarefa precípua do professor, que é o que define o professor na sua categoria diferenciada. Ele não pode ministrar com outra denominação, como instrutor, monitor, ou seja lá, que eufemismo utilizem para enquadrar, para fugir do enquadramento de professor. Ele é professor, está submetido às regras da convenção coletiva. Portanto, ele está sujeito também às normas educacionais, pedagógicas e disciplinares da escola. Esse professor não pode adotar normas disciplinares da empresa a qual ele está contratado. E ele também não pode ter condições de trabalho diferentes dos outros professores. E você tocou num aspecto muito importante. Ele está sujeito aos direitos e às obrigações da Convenção Coletiva de Trabalho. Então é importante nós frisarmos aqui que qualquer que seja os artigos agora que estão sendo veiculados da nova lei, ela está submetida às convenções e os acordos coletivos de trabalho. Porque a categoria dos professores tem convenção coletiva de trabalho do ensino superior que é vigente até fevereiro de 19. Acordo coletivo de trabalho com o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, vigente até fevereiro de 2019. E convenção coletiva de trabalho com o ensino básico, fundamental e médio, vigente até fevereiro de 2018. Então, este final de ano ainda está sujeito às determinações da convenção e das convenções e do acordo coletivo de trabalho, porque vale, neste caso, o negociado sobre o legislado. E os sindicatos negociaram pelos professores. As determinações da convenção coletiva foram aprovadas em assembleias. Essa é que vale. Então é importante a gente colocar para o professor que não pode dividir férias de professores. Algumas escolas já estão brincando com essa questão. As férias dos professores são coletivas no mês de julho. Os professores têm direito a recesso. Também os professores da educação básica. A vigência até fevereiro de 19. Não pode diminuir recesso. Recesso é de 30 dias. Não pode haver trabalho no recesso. Não há nenhuma questão que deva ser resolvida internamente na escola. Qualquer ameaça nesse sentido, procure o sindicato. Então, essa é uma questão que precisa ficar bem clara, doutor Gebrim, que é o que está ocorrendo aí no final de ano. Estamos ainda sob a regulamentação das convenções coletivas e dos acordos coletivos, temos direito à garantia semestral de salários no caso de demissão e a outras regras que já estão estabelecidas e que estão acostumadas.
Fora isso, doutor, algumas outras questões que você gostaria de salientar aqui? Olha, nós estávamos falando da hipótese da terceirização e estávamos identificando como ela tem limitações. Mas nós poderíamos falar também da situação do autônomo. Ah, isso é importante. Porque, veja, há também esse senso comum de que agora liberou. Eu posso contratar qualquer um como autônomo, né, e ter esse falso autônomo substituindo um empregado que, consequentemente, estou deixando de arcar com contribuições fiscais, com contribuições previdenciárias que são diferenciadas para o autônomo. Veja, não é isso. Né? O que se alterou na lei é parcial. O artigo 3º, aquilo que define a relação de emprego, no caso da subordinação, no caso da coincidência com a pessoalidade de subordinação, isso não foi alterado. Então, o falso autônomo seguirá existindo e essas empresas que acharem que a porta foi destrancada e que podem contratar livremente como autônomo vão sofrer ações trabalhistas e serão condenadas a reconhecimento de vínculo, porque não vai desaparecer a figura da relação de emprego que tem aquela moldura que está retraçada pela lei. Isso não foi revogado, isso não foi alterado. Esse é um outro aspecto. Agora, nós temos também a figura do contrato intermitente e do contrato parcial. Eu entendo, né, que há uma incompatibilidade também dessas duas modalidades de contrato com o ensino oficial, com uma estrutura curricular própria, com um conjunto de regras que delimita a continuidade do ensino. Eu não posso, da mesma forma que nós estamos falando, essa terceirização que descaracteriza aquilo que é a continuidade do ensino, igualmente vai ser descaracterizado por um contrato intermitente ou por um contrato parcial. Né? Eu acho que nós temos todos os elementos para sustentar juridicamente, e sou otimista que venhamos a ganhar isso na interpretação jurídica, de que esses contratos são incompatíveis com a nossa categoria e com o exercício dos professores em ensino regular. É porque não tem o mínimo sentido contratar um professor na forma de intermitente. O professor fica em casa aguardando a escola chamá-lo para dar uma ou outra aula. Não se esqueçam também, nós não podemos esquecer que na convenção coletiva está previsto o pagamento de janela. Se o professor der a primeira aula e a quinta aula, ele vai ganhar as outras 3 aulas entre essa primeira e quinta aula. Então é incompatível mesmo. Agora tem um outro aspecto da lei que pode nos atingir, que é o caso do chamado hipersuficiente. O hipersuficiente é aquele trabalhador que tem curso superior, todos os professores têm curso superior, e que ganha mais do que R$11 mil por mês. Diz a lei que esse trabalhador pode estabelecer as suas relações de trabalho, o seu salário, etc., diretamente com o patrão. Esse trabalhador não estaria sujeito à convenção coletiva de trabalho? Não, ele está sujeito à convenção coletiva de trabalho. Né? Se ele está sujeito à convenção coletiva de trabalho, porque a Constituição garante que os acordos coletivos e convenções coletivas têm força de lei. Sim. Se ele está sujeito, o que ele pode, em tese, negociar individualmente com o empregador é acima da convenção. Abaixo, evidentemente que não. Porque se a lei contemplasse... Ele pode, por exemplo, abrir mão da garantia semestral de salários? Não. Por um acordo entre as partes? Por um acordo individual, não. Não? Não. Ele não pode abrir mão do reajuste salarial? A lógica dos direitos irrenunciáveis, a estrutura de direitos irrenunciáveis também não está sendo revogada. Né? A lei, quando autoriza que o negociado, e negociado, no caso, pelas organizações sindicais, se sobrepõe às garantias legais... É importante a gente colocar isso. Negociado coletivamente. As negociações já foram feitas. Temos acordos e temos convenções coletivas. E você vê na lei que há as hipóteses que estão especificadas, não é para tudo. Quer dizer, aquilo que não está naquelas hipóteses continua a ser garantia mínima, garantia irrenunciável, que o trabalhador não pode renunciar. Então este trabalhador eventualmente poderá negociar acima da lei, ou acima da norma coletiva, ou acima daquele que já está no seu contrato de trabalho. Agora, o que eu me preocupa
eu acho que essa é a preocupação, é que nós estamos vivendo esse momento em que parte da imprensa, inclusive, e os setores patronais fazem uma ofensiva ideológica. E essa ofensiva ideológica vai se aproveitar da situação para forçar muitos acordos individuais. Este é o perigo. Esse é o perigo. Porque mesmo que você fale, não, você está protegido, você não é obrigado a aceitar. Mas nós estamos vivendo um momento em que há um alto índice de desemprego, há ameaça de perda de emprego, então muitas vezes o cara fala, bom, eu vou aceitar isso, temendo para conservar meu emprego. Por isso é importante nesse momento, e acho que nós estamos num momento especial, esta relação forte com o sindicato, de denunciar o sindicato, de procurar o sindicato, denunciar anonimamente o sindicato. Os sindicatos aceitam as denúncias anônimas e vão investigar e vão atrás, e tem mecanismos para apurar se isso está ocorrendo de forma sistemática, sem expor, no caso do professor. Então eu acho que nós temos que aproveitar essa situação para orientar claramente, porque muitos vão sofrer um assédio, tentando se aproveitar dessa propaganda de que agora está liberada o acordo individual para dar quitações de questões que são absurdas. Então, isso é importante. Então, qualquer ameaça nesse sentido, procure o seu sindicato. Procure a FEPESP, procure o sindicato da sua região, da sua base, para poder orientá-lo. Não assine documento algum sem orientação do sindicato. E tem um assunto muito importante que eu gostaria de tocar aqui no final da nossa conversa, porque a gente sabe que no final de ano, no final de semestre, sempre existem movimentações nas escolas. Então sempre existe uma rotatividade normal de 3, 4, 5% do corpo docente da escola. Então, professor auxiliar de administração escolar, se você for demitido no final deste semestre, ou se você pedir demissão no final desse semestre, procure o sindicato para que a homologação da rescisão do seu contrato de trabalho seja feita com assistência do sindicato. As convenções coletivas e os acordos coletivos obrigam que a empresa, a escola, vá ao sindicato homologar a sua rescisão do contrato de trabalho. É no sindicato que você terá certeza que aquelas contas estão corretas ou não. O sindicato, os diretores, os homologadores é que vão alertá-lo para os seus direitos, é que vão defender os seus direitos. Então, não aceite qualquer tipo de insinuação da escola de que agora a lei revogou a homologação. A lei não fala em homologação, mas os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho obrigam com que a homologação da rescisão seja feita com assistência do sindicato. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, procure a FEPESP, procure o sindicato, como diz o Dr. Gebrim, anonimamente. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço enormemente a tua presença, Gebrim. Eu acho que isso foi um importante esclarecimento e continuaremos à disposição. Quero deixar os momentos finais para a sua despedida. Bom, eu acho que nós devemos estar muito unidos. A palavra de ordem, unidade e resistência, ela sistematiza, sintetiza muito esse momento. Nós temos que estar unidos como categoria, unidos enquanto trabalhadores, mas principalmente ter clareza de que o que lhes permitiu aprovar esse projeto tão destruidor é uma contingência, uma situação que não vai ser definitiva. Ele é reversível e acho que a nossa unidade, a nossa organização pode nos trazer de volta direitos que eles acham que nos tiraram agora. É isso mesmo. Muito obrigado, agradeço também a sua participação, a sua audiência e, por favor, sugira, critique fepesp.org.br e, principalmente, denuncie qualquer tipo de assédio com relação à implementação da nova legislação do trabalho. Obrigado e até o próximo Sala de Professores.